Boa noite, povo de Deus, povo amado de Jesus, graça e paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo se revele a ti nessa noite, que ele te encontre, que ele comunique contigo, que ele te envolva onde você estiver, para a glória de Deus, amém? Porque o que nós somos sem a presença do Espírito Santo, né? Nós precisamos da presença dele, assim como o ar que nós respiramos. Nós dependemos da presença dele todos os dias, nós dependemos da presença dele constantemente nas nossas vidas. Haja o que houver, sem ele nós não prosseguimos. Então, que em nome de Jesus, o Espírito Santo seja contigo, seja comigo nessa noite, que esse culto seja para glorificar o nome do Senhor, que este culto seja por ele, para ele, todas as coisas. Embora a gente saiba que o culto é para ele, é por ele, que é por meio dele que nós estamos aqui, ele ainda tem um cuidado especial com as nossas vidas. Nós sabemos que é para ele, é em nome dele, mas ele cuida de nós. O culto também é um cuidado para o seu povo, é um cuidado para o povo de Deus, é um cuidado para a igreja de Jesus. Amém? Então vamos convidar Jesus para o culto, vamos convidar Jesus para este encontro, porque Deus quer falar conosco, Deus quer cuidar de nós nesta noite, amém? Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo neste culto, o Senhor é bem-vindo nesta sala de adoração, o Senhor é bem-vindo no nosso coração, o Senhor é bem-vindo no nosso entendimento. Nada além da tua vontade, nada além da tua presença, nada além do teu falar, Deus, somente a tua manifestação nós aceitamos neste momento. Nada de nós, ó Deus, nós não somos nada, não somos capazes de nada. É pelo teu Espírito, é pelo Senhor. Nosso coração está sedento de ti, Deus, nós precisamos ouvir a tua palavra. Então, em nome de Jesus, Senhor, se revele a nós através da tua palavra, que nós temos sede de ti, nós temos fome de ti, nós precisamos nos alimentar de ti, Deus. E só o Senhor nos preenche, só o Senhor nos dá respostas, só o Senhor nos deixa completos. Então, em nome de Jesus, toma o seu lugar neste culto. Para a honra e glória do teu nome, oramos assim, amém. Glória a Deus. Irmãos, ontem, quando o pastor citou o tema da pregação, que ele falou sobre obediência e em consequência da obediência à promessa, eu falei com o Espírito Santo assim, e agora? O que nós vamos fazer? Porque pode ser que você não acredite, mas era muito semelhante àquilo que eu achei que Deus queria falar, né? Então, assim, estava muito próximo de Deus falando sobre obediência e tal. Falei, Senhor, e agora? Então, irmãos, nós vamos aí pela misericórdia dele. E eu falei, agora é contigo, pai, porque, ó, já tinha tudo pronto. E o Senhor quer falar de obediência, mas o Senhor já falou tudo. E agora o que nós vamos fazer? Eu não sei. Mas nós dependemos do Espírito Santo, então vamos ver o que ele vai fazer. Amém? Por enquanto, para começar esse culto, nós temos um louvor e um versículo. Vamos ver onde ele vai nos levar. Amém? Mas que o seu coração esteja aberto, porque se trata de um culto. Nós não estamos falando de despreparo. Nós estamos falando que Deus tem o controle de todas as coisas e Ele vai conduzir da maneira que Ele achar melhor para as nossas vidas. Amém? Então vamos começar com um louvor que o Senhor deu, que é a única coisa que nós temos até agora em um versículo. Aleluia, Deus, o Senhor tem o controle de tudo. Você não pode desistir agora. Lembra de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem.
som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu para vencer. 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 Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som das portas que se abrem. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Existe uma ordem do céu para sua vida nesta noite. Existe uma ordem de Deus para sua vida nesta noite. Não é momento de desistir. Não é momento de deixar para lá. Não é momento de abrir mão daquilo que Deus disse que faria na sua vida. Não é momento de deixar a sua promessa, aquilo que Deus disse que cumpriria. Não importa o passar do tempo, não importa o passar dos anos. Se Ele disse, vai se cumprir. Eu não sei o que você está vivendo, você não sabe o que eu estou vivendo, mas o Espírito Santo, que é um Deus onipresente e onipotente, Ele sabe o que nós estamos vivendo. E nesta noite você vai ouvir as muralhas caírem. Você vai ouvir o som, imagine, irmãos, o som do mar se dividindo ao meio para você passar com os pés em seco. Para você passar e não cair uma gota d'água sobre você. Imagina o som daquelas águas se dividindo. Para quem conhece a praia, para quem já foi tomar banho de mar,
Sabe que o som daquela onda já é algo assim tremendo, já é algo assim que, uau, imensurável. Agora imagina o mar abrindo para você passar. Imagina as muralhas caindo em favor do nome de Jesus só para te beneficiar. E é esse som que Deus quer ministrar na sua vida agora. Então eu te convido pela fé, porque aqueles homens que viveram essas experiências, eles viveram isso pela fé. Era algo sobrenatural, não era algo natural. Então se você consegue sair do seu âmbito natural nessa hora, você vai ouvir este som para ter certeza e testificar no seu coração que Deus ainda tem o controle de todas as coisas. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu para vencer. O Filho de Deus nasceu para vencer. O Filho de Deus nasceu para vencer. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Yarabaso yerekandarabasere dararas. Yaranderera yarasere kandarabasere nerere kandarabas. Yeshandarabasere kandarara yarandarabas. Keranderara yarakandarabasere neraras. Mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Yarashandarabas. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe quando é Deus falando com você. Você sabe que é Deus tratando com você. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Irasanadarabas. Josué capítulo 6, versículo 16. Josué capítulo 6, versículo 16 diz assim: na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem. O Senhor lhes entregou a cidade. Aleluia. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem. O Senhor lhe entregou
a cidade. Aleluia. Serabaçoe candarás. Esse versículo que nós lemos, o capítulo 6, versículo 16, o capítulo 6 de Josué. Ele conta sobre a queda de Jericó. E o povo de Israel estava passando por uma etapa muito próxima de Canaã. Eles estavam chegando a Canaã. E quem estava levando eles para Canaã já era a geração de Josué e Caleb. Eles eram os descendentes daqueles do qual Deus fez uma promessa de que daria uma terra prometida. Então ele fez uma promessa aos pais de Caleb, aos pais de Josué, daquele povo, daquela geração, que haveria uma terra prometida. E o primeiro desafio que eles tiveram foi a saída do Egito. Eles foram resgatados pelo libertador Moisés, que o Senhor o ordenou, capacitou, o instruiu para tirar aquele povo de lá. É uma história muito conhecida, vou resumir. E aí, depois de todos os desafios que eles passaram, o mar se abriu para que eles passassem com os pés enxutos e atravessassem a primeira fase, que já era o primeiro estágio de confiança e dependência no Senhor. Depois disso, eles tiveram vários desafios no deserto, vários desafios de incredulidade, vários desafios de sobrevivência, vários desafios de noites frias, de calor incessante, de dúvidas, de incertezas, de água, e Deus suprindo todas as coisas. E a cada dia aquela fé ia sendo testada, e os anos se passaram. E passou 1 ano, e 2, e 10, e 20, e 40. E as pessoas iam morrendo, e as pessoas iam nascendo, e a geração ia morrendo, outra ia nascendo, e ia se multiplicando o povo de Israel, e os hebreus iam se aglomerando para chegar até a terra prometida. Mas Deus disse que iria cumprir para aquele povo. Ele não disse exatamente em qual geração se cumpriria, se seria na geração exata de Moisés, ou como que seria no decorrer dessa caminhada, e se cumpriu na geração de Josué e Caleb. Eles ficaram incumbidos depois da morte de Moisés, do resgate de Moisés. Quando Jesus recolheu Moisés, eles ficaram incumbidos de conduzir o povo até que tudo se cumprisse. E aí eles se deparam com uma cidade, a primeira cidade que eles teriam que tomar. Eles precisavam tomar aquela cidade que era o lugar da primeira habitação, que já era a terra prometida. E naquela região haviam várias cidades, né? Além de Jericó, haviam outras cidades, mas Jericó era uma cidade sitiada de muros. Então elas tinham dois blocos de muros. Era um muro interno, cobria a cidade, a redondeza da cidade, e muros externos. Então era uma fortaleza aquele lugar. E quando eles se depararam com aquela situação, tipo, o que a gente vai fazer agora? Só que eles já viveram muitas coisas com Deus, e eles não podiam desistir da promessa, porque sabiam que eles chegaram até ali, por mais difícil que tenha sido, por pessoas que eles perderam, considerando tudo que eles deixaram para trás, Deus ia cumprir, porque levou eles até ali. E aí eles se depararam com aquela cidade, com aquela dificuldade, com aqueles muros. Os cananeus habitavam naquela cidade, então para tomar aquela cidade eles teriam que vencer os cananeus. E eles não tinham estrutura para isso, eles não tinham estrutura de guerra, eles não tinham armas para isso, eles não tinham estratégias de guerra para isso. Eles eram um povo que era cativo, que era totalmente passivo, de receber ordens apenas e seguir um passo de cada vez até que eles tivessem a sua própria terra. Era só isso que eles pensavam. Eles focaram a sua vida, a sua geração, ensinaram os seus filhos que era isso que eles tinham que viver, na dependência do Senhor, só isso. Então Josué se depara com aquela situação e aí ele pensa assim, e agora? Acho que ele deve ter pensado como eu pensei ontem, quando o pastor deu o tema da palavra. E agora? Meu Deus! Quase mandei uma mensagem para ele ontem, meia-noite, pastor, amanhã não vai dar. Não tenho nada, o que eu vou fazer? Mas Deus é bom, vamos lá. E aí Josué se depara com aquela situação. E agora? Mas Josué sabia que Deus ia tomar uma providência. E Deus então se encontra com Josué e começa a conversar com ele. Fala pra ele assim, olha só, eu vou te entregar Jericó, eu vou te entregar essa cidade. Eu vou te entregar essa cidade nas tuas mãos. Eu prometi, eu vou te entregar.
E Josué, ó, tô ouvindo. Qual é o plano? E aí Deus vai e narra um plano para Josué e diz para ele assim, olha só, eu vou te dar uma estratégia. Vou resumir aqui, irmãos, mas depois você pode ler o capítulo 6 todo, detalha como foi esse diálogo de Deus com Josué e como que ele recebeu essas ordenanças para conseguir vencer e tomar Jericó. E aí Deus, ele mostra aquelas cidades com as muralhas altas e o povo despreparado, mas Deus tinha prometido, não podiam desistir daquilo que Deus tinha prometido, então vão embora, não dá para parar. Aí Deus falou para Josué assim, olha só, anota aí que eu vou te dar as estratégias. Primeiro, durante 7 dias vocês marcharão em volta da cidade com a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Para aquele povo, a Arca da Aliança representava a glória de Deus, representava a presença de Deus. Eles conduziam essa arca como um símbolo de adoração, um símbolo onde eles traziam a adoração, eles reuniam em grupo, né? O povo de Deus se reunia e adorava o Senhor carregando essa arca que representava para aquele povo a adoração. Já que naquela época, naquele momento, não havia um lugar onde eles paravam para cultuar a Deus. Então eles montavam seus acampamentos, montavam um lugar específico para colocar a arca e eles adoravam. E eles foram tomar Jericó e estavam abraçadinhos com a arca lá, porque eles não podiam soltar a presença de Deus. Eles não podiam continuar sem a adoração, eles não podiam continuar sem adorar a Deus. Adorar a Deus naquele momento ali era combustível de sobrevivência natural e sobrenatural. Porque eles já estavam vivendo o sobrenatural desde que eles saíram do Egito. Então, uma das ordenanças foi, olha, durante 7 dias vocês vão vão marchar em volta da cidade. E Deus foi muito meticuloso, muito detalhista em tudo que ele disse, porque tudo fazia um sentido. Assim como Deus às vezes dá ordens para as nossas vidas, que nós passamos assim, nossa, mas por que tanto detalhe? Mas por que tanta coisa? Por que tanta coisinha? Porque Deus é um Deus de detalhes, irmãos. E para as coisas darem certo, a gente já tem que obedecer e ponto final. É só isso. É porque tem coisas que a gente quer queimar etapa. E Deus ensina na palavra dele que quando ele está no controle de tudo, não tem que queimar etapa. Tem que obedecer e esperar o que ele vai fazer. Esperar o que ele vai ordenar fazer. Então, o primeiro passo, Josué, vai lá, reúne a galera lá e durante 7 dias você vai marchar em volta da cidade. E Josué, escutando as ordenanças, escutando aquilo que Deus queria que ele fizesse. Depois, ele falou assim para ele, olha, somente os sacerdotes, ou seja, você vai separar os consagrados, somente os sacerdotes vão tocar as trombetas e o restante do povo vai permanecer em silêncio no acampamento. Ok? Ok. Pega lá os seus instrumentos, pega as trombetas, pega a galera que está preparada e comece 7 dias, uma vez por dia, vai dando volta na cidade sitiada. E aí, o outro passo, davam uma volta por dia e voltavam para o acampamento. Então, eles estavam lá com as suas trombetas e eles marchavam 7 dias. Dava uma volta por dia e voltavam para o acampamento. Eles seguiram com obediência todos os detalhes que Deus havia dado. Eles seguiram cada detalhe que Deus havia dado. Todo passo a passo, igual uma receita de bolo. Eles seguiam tudo o que Deus tinha mandado fazer. E no 7º dia, tinham que rodear 7 vezes a cidade. E na última volta, eles tinham que gritar o máximo que eles pudessem. O máximo de som que pudesse sair dos pulmões, das cordas vocais, do diafragma. Eles tinham que gritar o máximo que pudessem e tocar as trombetas neste dia. E Deus disse que quando isso acontecesse, quando chegasse este som, as muralhas iriam ruir. Aleluias. E aí nós chegamos nesse versículo que nós lemos na 7ª vez,
Quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, ou seja, quando eles começaram a soar a trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Aleluia. Irmãos, eu dei uma resumida porque é uma história muito conhecida. E Deus, às vezes a gente não tem nem a palavra estruturada, na verdade. Deus deu a música, deu o versículo e é por aqui que nós vamos ministrar. Então, primeiro eles seguiram as ordens de Deus. A obediência aqui fez toda a diferença. Aqui foi uma união do natural com o sobrenatural. Foi uma união do poder de Deus com a obediência do homem. Então, frisando o que já foi ministrado ontem, irmãos, sem obediência não tem jeito. Assim como sem fé é impossível agradar a Deus, sem obediência a gente também não chega a lugar algum. A obediência, ela vem gerando bênção. A bênção que eles escolheram aqui foi tomar a cidade. Eles não tinham estrutura, eles não tinham estratégia. A estratégia veio de Deus. Eles não tinham estratégia, eles não tinham armas, eles não tinham forças mais. As pessoas estavam lá andando a vida toda no sol quente. E de repente tem que tomar uma cidade. Como é isso? Como que fariam isso? Só que aí Deus foi lá e deu uma forcinha para que a promessa dele se cumprisse. Porque aqui ele cumpriu o que ele falou lá atrás. Está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 20, versículo 4. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhe dar vitória. Ele falou isso lá atrás com Moisés. O Senhor, teu Deus, cumpriu ali aquela promessa. Pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhe dar vitória. Aí chegou a hora de Deus os acompanhar e Deus os livrar. E Deus os acompanhou, deu estratégia e deu a cidade. A palavra diz: o Senhor lhes entregou a cidade. Aleluia. Irmãos, isso não foi um evento natural. Pela física, se a gente for pensar bem como que seria ruir aquelas muralhas, 2 muros fortíssimos, altíssimos, muralhas de pedra, com som de trombeta, com grito das pessoas, como que isso ia ruir? Talvez se fosse de cristal, se fosse de vidro ou um material bem frágil, talvez uma rachadura aqui, uma rachadura ali. Mas nós estamos falando de 2 muralhas ruírem de alto a baixo para o povo de Deus entrar, para o povo de Deus passar, para o povo de Deus vencer. Então foi um evento sobrenatural. Só que neste momento, para ser sobrenatural, porque Deus não dependia deles para nada. Deus poderia mostrar para Josué, ó, aquela cidade ali, já preparei, a porta tá aberta, é só entrar. Mas não. Deus, ele quis juntar isso, o poder dele, e receber a adoração e receber a obediência daquele povo. Olha, são 7 voltas, são 7 dias. Ó, primeiro só os sacerdotes. Ó, não esquece de levar a arca. O restante do acampamento, todo mundo em silêncio. 6 dias em silêncio até o 7º dia. Segura o grito. Segura o grito da vitória dentro de você, porque ainda não tá na hora de contar para todo mundo. 6 dias em silêncio. Deixa os sacerdotes ir lá e preparar o lugar. Daqui a pouco vocês vão lá celebrar. 6 dias, o restante de toda aquela nação de hebreus, toda aquela nação do povo de Deus, esperando em silêncio, em acampamento, afastados do muro, enquanto os sacerdotes iam lá e a arca junto, e a adoração ia junto, e 6 voltas, e 7 voltas. Então vamos lá, guarda esse grito que tá aí da sua vitória, para um momento que Deus falar assim, é hoje. Guarda esse grito que você está segurando aí para dizer que Deus foi contigo, que a sua batalha foi vencida, que tudo ficou bem, para a hora que Deus falar, hoje é dia de anunciar.
Hoje é dia de contar a sua vitória. Hoje é dia de soltar esse grito. Mas quando você soltar, você solta com força. E fala que Deus fez grandes coisas por você. E aí, quando Deus te autorizar a dizer que você... que deu certo, aí você enche o seu pulmão e diz: Ele fez acontecer. E as muralhas ruíram. E Deus falou: olha, fica em silêncio aí, segura aí, deixa o sacerdote se preparar, deixa eles se prepararem e tal. Deus precisava daquilo tudo? Não, não precisava. Era uma atitude sobrenatural, era só Deus e pronto. Mas não, ele precisava da obediência. Ele precisava preparar aquele povo para saber até onde ele podia contar com aquela obediência. Ele precisava entender se aquele povo ia realmente manter a adoração, porque eles tinham que dar essa volta segurando a arca. Não podia deixar a adoração cair. Não podia deixar a adoração de lado. Vai lá, dá a volta com a adoração. Segura ela. Como nós já dissemos, a arca representava a adoração. E em nossas batalhas cristãs, quando nós estamos batalhando, nós não podemos deixar a adoração. Nós não podemos abandonar a adoração. Nós não podemos tirar a adoração dos nossos lábios, do nosso coração, deixar ela numa gaveta até que as coisas fiquem bem. É adorando, seguindo, adorando. Até a 7ª volta. Às vezes seu coração tá dolorido, tá doído, tá machucado e todo dia uma decepção. E quando você acha que vai dar certo, dá errado. Mas o louvor não pode sair dos seus lábios. Mas a adoração não pode sair do seu coração. É sua estratégia de vitória. E esse foi o tema que o Senhor deu para nós há 5 minutos. Adoração como estratégia. Deus te deu uma estratégia. A única estratégia que aquele povo tinha era o quê? Seguir o que Deus mandou. Vamos lá, é 7 voltas, 7 voltas. É pra carregar a arca? Vamos lá, carregamos a arca. É pra galera ficar em silêncio? Então tá, vamos lá, fica em silêncio. Irmão, se você for pensar, se você estivesse numa situação dessa, que você tinha que tomar uma cidade, que você nunca brigou com ninguém. De repente você tem que tomar uma cidade que ela é sitiada por muralhas enormes. Deus fala pra você assim, só canta. Só toca a trombeta. Só fica andando a pé aí em volta da cidade. Você tem que ter muita fé. Você tem que estar muito dependente do Senhor mesmo. Senhor, poxa, me dá uma arma aqui. Ou então, quando a gente chegar lá, será que não dá pra todo mundo ter morrido? Não, ou jogar fogo do céu, já deixar tudo pronto pra gente? Ou então, derrubar esses muros aí, abrir a porta pra gente entrar? Só isso? Não. Aquele povo precisava, assim como nós, sermos preparados pro grito de vitória. E para você ter fôlego para chegar lá na frente e dar o seu grito de vitória, nos seus lábios tem que ter adoração. No seu coração tem que haver adoração. Ah, tem que haver adoração. Tem que haver adoração. Tem que haver adoração. E aí aquele povo, obedecendo a Deus, deram as voltas, seguraram a arca, esperando o momento certo. Josué disse, olha, Deus falou, é no 7º dia, é a 7ª volta. Então tudo tem um tempo. As vitórias das nossas vidas, Deus nem sempre fala. Na verdade, na maioria das vezes, Ele não fala. Quando? Faz 7 dias, Senhor. São 7 voltas, Senhor. São 20 anos, Senhor. São 30 anos com os joelhos dobrados, Senhor. É quanto tempo, Deus? São 17 anos, Pai. São 14 anos, Deus. Não sabemos. Deus não falou. Mas o importante é que vai chegar a 7ª volta. Se você obedecer, se a sua adoração, se você estiver carregando a arca aí, se a sua adoração estiver aí, vai chegar. Vai acontecer. E Deus, assim como Ele deu a adoração e a obediência para esse povo como estratégia naquele momento, Ele dá para nós a estratégia da adoração mesmo. Tá tudo ruim. Louve. Tá tudo caindo aos pedaços. Adore. Tô falando, irmãos, não tô dizendo que você vai ficar o dia inteiro na sua casa gritando louvor, não. Cantando nas alturas pros vizinhos, chamar a polícia, não. Não é isso que eu tô dizendo. Estamos falando que o louvor ele tem que permanecer fluindo naturalmente. As coisas estão desabando. Louve.
Ó, não tem mais esperança. Dobre o seu joelho e adore. Não solta essa arca de jeito nenhum. Vai chegar a 7ª volta. Porque Deuteronômio 24 diz: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos, para lhes dar vitória. É a palavra de Deus. Não tem ninguém inventando nada, é a palavra de Deus. E lutar contra os nossos inimigos. O que é os nossos inimigos? A incredulidade é o nosso inimigo. O desânimo, a apostasia são os nossos inimigos. Tem tanta coisa. A nossa ansiedade, os nossos problemas emocionais são os nossos inimigos. A nossa falta de dinheiro. Todas as batalhas que nós vivemos como seres humanos, mas como cristãos principalmente, são os nossos inimigos. Só que aí Deus fala assim: eu tô contigo. Eu vou te acompanhar e vou lutar por você contra os seus inimigos. Então nós vamos vencer essas batalhas. Tá tudo complicado. Meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar o boleto. Meu Deus, eu tenho que fazer isso. Senhor, e agora? Só louve. Louve. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. E aquele povo todo em silêncio, esperando. E agora? Imagina a ansiedade daquele povo esperando. E agora? O que vai acontecer? Eles vão abrir aqueles portões da cidade, vai acabar com a nossa vida? Ou não? Vamos pensar diferente. Daqui a pouco vai chegar a 7ª volta. Aí vem o sacerdote no 3º dia, porque era uma volta por dia. Vem o sacerdote no 3º dia. Falta 4, tá chegando. E aí vem de novo. E agora são 5 voltas. Agora faltam 2. Tá chegando a 7ª volta. Prepare o grito. Tá chegando a 7ª volta. E sabe o que é interessante nessa história? Quando chegou a 7ª volta. E aí Deus falou assim: agora vocês gritem. Mas gritem com todo o som, com todo o volume que vocês tiverem. Toque as trombetas. E na mistura desse som, aquele povo todo em volta da cidade, gritando. Nós não sabemos o que eles estavam gritando, se eles estavam jubilando, não sabemos qual a frase que eles estavam usando, mas imagina aquele povo dizendo: Deus de poder, porque só o Senhor é Deus, porque só o Senhor é Deus. É claro que nós estamos conjecturando, porque nós não sabemos o que eles estavam gritando, mas eles gritavam e as trombetas soavam e de repente um ruído das muralhas caindo. E na 7ª volta as muralhas caíram, as muralhas ruíram. E o mais interessante é que neste momento as muralhas elas ruíram, eram 2 muros, 2 fortalezas. Por quê? Isso é estratégico de uma cidade quando cria uma fortaleza, criar 2 extensões de paredes. Por quê? Se o inimigo começa a atacar por fora, eles ainda têm um tempo para se organizar no muro interno da cidade, se organizarem ali e conseguirem contra-atacar. Essa é a estratégia. Só que aí Deus tirou esse tempo de Jericó e eles não tiveram esse tempo. Sabe o que Deus fez? Ele começou a ruir as muralhas de dentro para fora. Ele começou a ruir os muros de dentro para fora. Assim, eles não tinham tempo de contra-atacar. E foi o tempo suficiente para os hebreus entrarem naquele lugar. As muralhas ruíram de dentro para fora.
Você acha que a palavra descreveu isso à toa? Não, não descreveu isso à toa. Às vezes nós ficamos assim, Senhor, quando vai ser a 7ª volta da conversão dos meus filhos? Quando vai ser a 7ª volta da conversão do meu marido? Quando vai ser a 7ª volta da conversão dos meus pais? E neste momento, sabe o que Deus está fazendo? Ruindo as muralhas de dentro para fora. Porque Deus sempre trabalha de dentro para fora. Enquanto nós olhamos o exterior e achamos assim, não está acontecendo nada. Não vai acontecer nada. Quando você percebe, o interior já está ruindo pelo Espírito Santo, o interior já está sendo movido pelo Espírito Santo, e aquelas muralhas de preconceito, aquelas muralhas de incredulidade, aquelas muralhas de eu não vou te aceitar, Jesus, nunca, elas já estão sendo destruídas, para que o Espírito Santo habite. E quando sair o grito, no 7º dia, na 7ª volta, você vai se espantar. Aí você vai pensar, a parte de dentro do muro já tinha caído. A parte interna do muro, da muralha, já tinha caído. Porque Deus começou o trabalho, o Espírito Santo começou o trabalho de dentro para fora. O Espírito Santo começou o trabalho de dentro para fora. E essa é a nossa estratégia. Essa é uma estratégia que Deus está nos dando nesta noite. Para algumas pessoas especificamente, mas aí quanto a isso Deus vai falar individualmente. Mas Deus tem nos dado essa estratégia. A palavra diz que tem batalhas que nós vamos vencer com jejum e oração. Mas algumas batalhas o Senhor quer nos dar essa estratégia. Adoração. Louve, louve, adore, adore, adore. Uma coisa, irmãos, que assim, até é complicado, né, falar sobre outro alguém, mas algo que realmente me faz converter a cada dia, digamos assim, me faz me aproximar mais ainda de Deus e querer mais a Deus e me depender mais de Deus. São exemplos de pessoas que, não importam as circunstâncias, elas estão adorando. Eu nunca vi um dia da minha vida, eu tenho 35 anos, eu nunca vi, desde que eu me entendo por gente, eu comecei a falar, um dia da minha vida que a minha mãe não dobrou o joelho e adorou o Senhor. A casa pode cair. As notícias podem ser péssimas. Não houve um dia nesta casa que ela não dobrou o joelho dela e adorou. Outra pessoa também que... Estou falando das pessoas mais próximas, irmãos, porque eu tenho propriedade de vivência com essas pessoas. Mas é lógico que existem outros exemplos. Então, minha mãe é um exemplo para mim, na minha opinião, o maior exemplo, porque eu vejo isso há 35 anos. Todos os dias. Tá ruim, ela tá adorando. Tá bom, ela tá adorando. Se tá pior ainda, ela adora mais ainda. E se ela tiver ficar no quarto de guerra dela 3 horas, 4 horas orando, ela fica. Depois ela abre a porta, aí que ela vai resolver os problemas. Porque Deus já resolveu. Porque as muralhas começaram a cair de dentro para fora. Enquanto ela dava volta na cidade, as muralhas já estavam rachando. Uma outra pessoa também que eu tenho como exemplo é a Thalita, porque nos momentos que ela viveu as piores dores, eu conheço ela há quase 17 anos. Nos momentos que ela viveu as piores dores, era o momento que ela mais louvou, foi o momento que ela mais adorou. Eu estou dizendo isso porque eu vi isso de perto, porque eu vivenciei isso junto. E adorou, e se prostrou, e adorou. E Deus pode tirar tudo, mas não tira a adoração, não. Mas a arca continua na minha mão. Mas eu vou dar a 7ª volta. Eu vou dar a 7ª volta. Eu vou dar a 7ª volta. E eu lembro que teve uma ministração no culto... Eu não lembro qual evento que foi. Mas as mulheres da Igreja do Templo do Altíssimo, elas dançaram uma dança profética num evento que falava disso. Eu não sei como é a música. Mas eu lembro que falava da primeira até a 7ª volta. E no momento dessa dança,
Meu Deus, eu não lembro que evento que foi, mas não importa. No momento dessa dança, tava a Thalita dançando com as mulheres, ou a Natália, não me lembro. Sei que elas estavam envolvidas nisso aí. O Senhor ministrou muito forte no meu coração e disse que ela tinha chegado na 7ª volta. Que ela estava chegando na 7ª volta. E nessa dança, nessa música, quando chegava na 7ª volta, tinha os pandeiros. E as mulheres tocavam os pandeiros. Mas aquilo foi profético naquela igreja. Não só pelo que Deus ministrou na minha vida, sobre a vida da Thalita ou sobre a vida de outras pessoas. O pandeiro tocava, eu tava me sentindo em Jericó. Falei, tomei Jericó agora. Ganhei Jericó agora. E aí, assim, Deus ministrou profundamente coisas maravilhosas naquele lugar. E as pessoas olhando de fora assim, ai meu Deus, é bem as irmãzinhas do pandeiro, irmãos. Cada pandeirada daquela era uma vitória. Ali eu não lembro quantas mulheres tinham, mas eu tenho certeza, porque o Espírito Santo testificou naquele dia, que cada uma delas ia sair com a sua volta. Agora, no tempo de Deus, talvez nem todas foram abençoadas naquele mesmo momento, mas tá no tempo de Deus. A 7ª volta da minha mãe tá pra chegar aí. Tá chegando. Tá na 6ª volta, não sei, mas tá chegando. Pra glória de Deus. Sabe quando você respira fundo? Pra glória de Deus. Porque todas as voltas tinha adoração. Todas as voltas as pessoas não deixaram a arca cair. E eu lembro muito da minha sogra também, que ela segura a arca pra igreja não esmorecer. Nossa igreja é pequenininha, irmãos. Igreja pequenininha, não sei exatamente quantos membros que tem, mas tem que cuidar de muita gente, cuidar intensamente. Ela não deixa a arca cair. Segura a arca que a 7ª volta vai chegar. Segura a arca, segura o pandeiro, solta o grito que a 7ª volta vai chegar. Não deixa a arca cair para a família, não deixa a arca cair por causa da igreja. Segura a arca. Tô dando esses 3 exemplos porque eu tenho essa liberdade com essas pessoas e eu vivo com essas pessoas. Eu não gosto de dar exemplo superficial de coisas assim, uma vez eu ouvi alguém falar. Não, é a 7ª volta que eu vi acontecer, que eu estou vendo acontecer. Segura o grito que tá chegando a 7ª volta, segura. Aí o pessoal todo no acampamento em silêncio, ansioso. Eu ia ficar lá batendo palminha esperando a minha vez, da minha volta. E os sacerdotes lá, todos vão preparar. Deus falou que ia ser, então vamos lá, vamos fazer. E aí ele nos deu essa estratégia de adoração. Eu citei esses 3 exemplos, que sirva de exemplo para sua vida também, para quem conhece. Não pare, não larga a arca, não deixa cair a arca, porque no momento que nós usamos a adoração como uma estratégia, neste momento a dor vai embora. Neste momento o medo desaparece. Neste momento a cura acontece. Neste momento o milagre vem. E neste momento as muralhas caem. No momento em que você entregou toda a sua adoração, que é a única arma que você tem, é a única estratégia que você tem, enquanto você está entregando a sua estratégia, enquanto você está seguindo a estratégia de Deus, que é a sua adoração, os muros de dentro para fora vão sendo ruídos e habita o Espírito Santo. Enquanto você dá a 1ª, a 2ª volta, você vai sendo treinado na obediência e na adoração. Você vai sendo treinado pelo Senhor e aí você está preparado para a 7ª volta para você dar o seu grito. Se aquele povo começasse a se antecipar e falasse assim, Deus, vou dar meu jeitinho, Deus, deixa eu tentar pular o muro, eu tenho habilidade para pular o muro. Vamos tomar a cidade, vamos pegar uns pedaços de pau aí, vamos tentar adiantar isso. Poxa, vou ter que esperar 7 dias. Ficar lá no sol pegando, lá esperando o sacerdote ficar dando volta, que igual bobo. Não, obediência e adoração são as estratégias para as nossas guerras de hoje. Amanhã vão vir outras. Aí Deus dá outra estratégia.
Eu fico tentando imaginar aqueles sacerdotes andando com a arca em volta da cidade. Eu não sei, irmãos, a dimensão geográfica de quanto era a dimensão desse muro, a circunferência desse muro. Com certeza o pastor José Carlos vai saber responder isso, mas eu não sei. Então aquele povo seguindo com obediência e adorando. Não deixa a arca cair não, sacerdote. Segura aí mais um pouquinho. Ai, mas tá pesado, e amanhã eu vou ter que voltar de novo pra bater o ponto aqui. Ah, mas tá difícil, vou ter que andar mais um pouquinho amanhã. Vai. São 7 dias. Mas segura o grito aí que vai chegar. No último dia, no 6º dia, levanta aí acampamento, vamos todo mundo agora. Tá preparado? Preparou a sua voz, tomou uma aguinha pra aguentar gritar. Tá tudo bem? Pulmão tá bom aí pra soltar o som. Vamos lá? Vamos lá. E aí aquele povo começa a gritar em volta da cidade, as trompetas soando, e a arca da presença de Deus, e a adoração fluindo, e de repente os muros ruíram. Tá aí, ó. Aí diz a palavra de Deus assim, lá no versículo 16, parte B. Gritem. O Senhor lhes entregou a cidade. E aí vai chegar a nossa hora, irmãos. Vai chegar a nossa 7ª volta, vai chegar o nosso momento de nós falarmos assim, cheguei na 7ª volta. E agora eu posso gritar para os 4 cantos da terra que Deus é Deus na minha vida, que enquanto eu louvava, Ele operava, enquanto eu louvava, Ele me curava, enquanto eu adorava, não morria ninguém na minha família, enquanto eu adorava, ninguém ia preso, enquanto eu adorava, Ele guardava na cadeia, enquanto eu adorava, ninguém foi a óbito, enquanto eu adorava, Ele me sustentava, enquanto eu adorava, Ele era comigo, enquanto eu adorava, Ele sustentava. Enquanto eu adorava, Ele falava comigo. Enquanto eu adorava, Ele me dava experiências novas. Enquanto eu adorava, eu me sentia um verdadeiro cristão. Enquanto eu obedecia, Ele me respondia. Então hoje chegou o meu grito de vitória. Então hoje chegou o meu grito da 7ª volta. E aí alguns vão gritar, outros vão tocar as suas trombetas para sair o som mais alto ainda. Cada um com seu cada qual. Mas vai chegar a 7ª volta. Nós estamos chegando lá. Enquanto nós adoramos, as pessoas estão sendo curadas. Enquanto nós adoramos, o sangue de Jesus cobre a porta das nossas casas. E ninguém morre sem a ordem de Deus. E ninguém vai para o inferno sem a ordem de Deus. E ninguém é tomado por armas sem a ordem de Deus. Porque nós ainda estamos dando a 7ª volta. Porque ainda estamos obedecendo aquilo que Ele disse para fazer. O que aconteceria se aquele povo desanimasse na 3ª, na 4ª ou na 5ª volta? Não sabemos. Mas nós focamos neste momento naquilo que Deus ordenou. Vamos lá? Vamos dar a 1ª volta, a 2ª. Ou quantas forem necessárias. Esse número 7, eu não sei se tem uma simbologia específica para isso. Que a palavra diz que... A palavra diz não, mas estudiosos afirmam que o número 7 na Bíblia se trata da perfeição e tal. Mas vamos considerar que, sendo assim, significa que a 7ª volta, então, vai ser perfeita. Sendo assim, significa que ela vai ser completa, ela vai ser perfeita, e ela vai ser, mais do que isso, permanente. Permanente. Porque a palavra fala que eles tomaram Jericó. E Deus deu uma ordem para eles, olha, não fiquem com nada, pode queimar tudo. Vamos começar do zero. Então Deus deu um recomeço para eles, deu uma cidade nova para eles, tirou os ídolos, os deuses, a sujeira, e é isso que Deus faz. A vitória de Deus, quando a vitória chega, Ele limpa o ambiente, Ele limpa o terreno para Ele habitar. Então tem muralhas internas aí de pessoas que nós estamos intercedendo para serem salvas e
converterem a Jesus, que já estão sendo ridas de dentro para fora. Amém? E então nós encerramos aqui. Era isso que Deus tinha para as nossas vidas. A adoração como uma estratégia. Então, se você não está usando essa estratégia, passa a usar ela. Mas usa com fé, tá? Não pode dar nem a primeira volta sem fé, não. Porque senão não vai acontecer nada. Mas louve com autoridade, adore ao Senhor verdadeiramente. O que é adorar verdadeiramente? Você tem que aprender, nós precisamos aprender, que a adoração ela não é condicionada. Você não pode assim, Deus, eu vou te adorar para minha família ser salva. Deus, eu vou te adorar para melhorar minha conta bancária. Não. Adora quando você não tiver dinheiro nem para dizimar. Adora quando você achar que a pessoa vai se converter, ela fica 7 vezes pior. É nesse momento. É aí que você tá realmente dando volta sem saber o que vai acontecer. Sem ter certeza daquilo que vai acontecer. Em nome de Jesus, que haja realmente um ruído, que você possa perceber que Deus está ruindo essas muralhas só para você entrar bem na cidade, só para você entrar pela porta da frente da cidade. Segura o grito da vitória, porque você está quase lá. Segura no 6º dia, na 6ª volta. Tá chegando o 7º dia, tá chegando a 7ª volta. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu para vencer. O Filho de Deus nasceu para vencer. Aleluia. Que o Espírito Santo possa ter ministrado no seu coração. Quanto a mim, eu estou muito animada com a minha 7ª volta. Eu estou crendo que tá quase lá. Estou preparando as minhas trombetas ou um grito bem alto, porque tá chegando a minha 7ª volta. E se a sua tá perto ou longe, não importa. Continue adorando que ela vai chegar. Amém? Que o Senhor te abençoe. Guarde a sua vida. Guarde a sua semana. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Por enquanto, até quarta-feira nós teremos uma outra live abençoada às 19h30. Se algo mudar, informaremos no grupo da igreja, informaremos na página da igreja. Mas por enquanto nos encontraremos na quarta-feira em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te faça companhia nesta noite e testifique tudo aquilo que foi ministrado para a glória dele. Amém? Graça e paz.